Revista Espírita. Jornal de Estudos Psicológicos. Tradução de Evandro Noleto Bezerra. Federação Espírita Brasileira. Ano 1. Janeiro de 1858. Número 1. Respostas dos espíritos a algumas perguntas. Pergunta: como os espíritos podem agir sobre a matéria? Isso parece contrário a todas as ideias que fazemos da natureza dos espíritos. Resposta: segundo vós, o espírito nada é, e isso é um erro. Já vos dissemos que o espírito é alguma coisa, daí porque pode agir por si mesmo. Vosso mundo, porém, é muito grosseiro para que ele possa fazê-lo sem um intermediário, isto é, sem o laço que une o espírito à matéria. Observação: sendo imaterial o próprio laço que une o espírito à matéria ou, pelo menos, impalpável, essa resposta não resolveria a questão se não tivéssemos o exemplo de forças igualmente imponderáveis agindo sobre a matéria. É assim que o pensamento é a causa primeira de todos os nossos movimentos voluntários, que a eletricidade derruba, levanta e transporta massas inertes. Do fato de não se conhecer o motor, seria ilógico concluir que ele não existe. O espírito pode, pois, ter alavancas do que nos são desconhecidas. A natureza prova diariamente que o seu poder não se detém no testemunho dos sentidos. Nos fenômenos espíritas, a causa imediata é, incontestavelmente, um agente físico, mas a causa primeira é uma inteligência que age sobre esse agente, como o nosso pensamento age sobre nossos membros. Quando queremos bater, é nosso braço que age, não é o pensamento que bate, ele dirige o braço. Pergunta: entre os espíritos que produzem efeitos materiais, os que se chamam de batedores formam uma categoria especial, ou são os mesmos que produzem os movimentos e os ruídos? Resposta: o mesmo espírito, certamente, pode produzir efeitos muito diversos, mas há os que se ocupam mais particularmente de certas coisas, como entre vós tendes os ferreiros e os que fazem trabalhos pesados. Pergunta: o espírito que age sobre corpos sólidos, seja para movê-los, seja para bater, encontra-se na própria substância do corpo ou fora dela? Resposta: uma coisa e outra. Dissemos que a matéria não é um obstáculo para os espíritos, eles penetram tudo. Pergunta: as manifestações materiais, tais como os ruídos, o movimento dos objetos e todos esses fenômenos que nos apraz provocar frequentemente, são produzidos indistintamente pelos espíritos superiores e inferiores? Resposta: apenas os espíritos inferiores se ocupam dessas coisas. Por vezes os espíritos superiores servem-se deles, como farias com um carregador, a fim de levar, a escutá-los. Podeis crer que os espíritos de uma ordem superior estejam às vossas ordens para vos divertir com pasquinadas? É como se perguntasses se, em vosso mundo, são os homens sábios e sérios que fazem os papéis de malabaristas e bufões. Observação: os espíritos que se revelam por efeitos materiais são, em geral, de ordem inferior. Divertem ou espantam aqueles para quem os espetáculos visuais têm mais atrativos que o exercício da inteligência. São, de alguma sorte, os saltimbancos do mundo espírita. Algumas vezes agem espontaneamente, outras vezes, por ordem dos espíritos superiores. Se as comunicações dos espíritos superiores oferecem um interesse mais sério, as manifestações físicas têm igualmente utilidade para o observador. Revelam-nos forças desconhecidas da natureza e nos oferecem meio de estudar o caráter e, se assim nos podemos exprimir, os costumes de todas as classes da população espírita. Pergunta: como provar que o poder oculto que age nas manifestações espíritas está fora do homem? Não se poderia pensar que reside nele mesmo, isto é, que age sob o impulso de seu próprio espírito? Resposta: quando uma coisa é feita contra a tua vontade e o teu desejo, é claro que não és tu quem a produz, porém, frequentemente és a alavanca de que se serve o espírito, para agir e tua vontade lhe vem em auxílio, pode ser um instrumento mais ou menos cômodo para ele. Observação: é sobretudo nas comunicações inteligentes que a intervenção de um poder estranho torna-se patente. Quando essas comunicações são espontâneas e estão fora do nosso pensamento e controle, quando respondem a perguntas cuja solução é ignorada pelos assistentes, faz-se necessário procurar sua causa fora de nós. Isso se torna evidente para quem quer que observe os fatos com atenção e perseverança. Os matizes de detalhes escapam ao observador superficial. Pergunta:
Todos os espíritos são capazes de dar manifestações inteligentes. Resposta: sim, visto que todos são inteligentes. Porém, como os há de todos os graus, tal qual ocorre entre vós, uns dizem coisas insignificantes ou estúpidas, outros coisas sensatas. Pergunta: todos os espíritos estão aptos a compreender as perguntas que se lhes fazem? Resposta: não, os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas perguntas, o que não os impede de responder bem ou mal, e ainda como entre vós. Nota: por aí se vê o quanto é essencial pôr-se em guarda contra a crença no saber ilimitado dos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com os homens. Não basta interrogar o primeiro que aparece para ter uma resposta sensata. É preciso saber a quem se dirigir. Quem quer que deseje conhecer os costumes de um povo, deve estudá-lo desde a base até o cume da escala. Ver somente uma classe é dele fazer uma ideia falsa, pois se julga todo pela parte. A população dos espíritos é como a nossa. Há de tudo: o bom, o mal, o sublime, o trivial, o saber e a ignorância. Quem não estiver observado seriamente em todos os graus não se pode gabar de conhecê-los. As manifestações físicas fazem-nos conhecer os espíritos de baixa evolução, são a rua e a cabana. As comunicações instrutivas e sábias põem-nos em relação com os espíritos elevados, são a elite da sociedade, o castelo e o instituto.